Olá, gente, toda honra e glória seja dada a Jesus Cristo. Muito bem-vindo ao Devocional Diário. Eu já quero começar o dia hoje, inclusive, pedindo a você que está aí, você que chegou aqui nesse vídeo, deixe nos comentários o nome de alguém que se encontra enfermo, tá? E eu quero ministrar e declarar que a unção de Deus venha chegar até essa pessoa, se é você, até a sua vida, e que seja repreendido todo espírito de enfermidade, e que haja cura, o sopro da vida no hospital, no leito de dor, em nome de Jesus. E eu convido você que está aqui a curtir o nosso vídeo, se esse conteúdo, esse devocional tem te abençoado. 4:30 da manhã chegamos aqui trazendo vida, orando, impulsionando você a abrir a sua Bíblia Sagrada. Se você chega aqui 5, 6, 7, 8, 10 da manhã, não importa. O horário que você chegou aqui, Deus te trouxe e eu orei para isso. E de frente para minha janela, todo dia é meu hábito e vai ser assim até o dia 31 de dezembro, eu vou estar aqui impulsionando você a dizer bom dia, Jesus. Eu digo, Pai, seja a luz em minha janela, e todo dia pela manhã o meu primeiro pensamento. Você teria coragem de declarar isso publicamente, dizendo, Jesus, eu te amo, bom dia, Jesus. Não é que ele precise do meu bom dia, porque ele é Deus, mas quando eu digo bom dia, Jesus, é uma maneira que eu encontro de relacionamento, comunhão com o Pai. Consegue entender? Então eu te convido a fazer isso publicamente. A nossa leitura bíblica hoje eu vou fazer você procurar um livro bem pequenininho na Bíblia, é lá no Novo Testamento. O nome do livro é Gálatas. Que bênção, né? Ter você com a Bíblia nas mãos. Que maravilha. O único interessado que você não faça o devocional é o mal, gente. Eu sei que o nosso dia corrido é acelerado, mas a gente fica às vezes mais de 1 hora mexendo em rede social, assistindo filme, novela, 2 horas. Quando a gente vê 3, 4 horas do dia foi inútil, que a gente nem viu passar. Por que não separar 10 minutinhos para dizer, Jesus, é a minha semente, é o meu dízimo do dia ao Senhor? Gálatas, capítulo 6. Tem dificuldade de achar o livro da Bíblia? Vai no índice, lá no comecinho da Bíblia, veja a página, a minha está lá na página 1677, quase no final da Bíblia. Aí você já vai direto, isso se chama comunhão, relacionamento com a palavra do Senhor. Eu sei que hoje a gente lê a Bíblia pelo celular, pelo computador, a gente tem várias maneiras de ler a Bíblia, mas nada se compara quando você abre a Bíblia de papel. Vence a preguiça, vence o cansaço, olha a dificuldade que você tem para dar 5 passos e ir até a gaveta e tirar o pó da sua Bíblia. Pega ela na mão, você vai ver que isso vai abençoar o seu dia e essa palavra vai fortalecer a sua fé. Inclusive, nós estamos nessa semana falando muito sobre a fé. E hoje eu quero falar sobre a razão da fé. Por que a fé ela tem que ser praticada individualmente? E uma vez sendo praticada individualmente, ela também abençoa pessoas à nossa volta. É uma pergunta que muita gente faz e muitas vezes a gente fica até perplexo, né? A gente questiona muito. Diante de tanta maldade, diante de tanta crueldade nesse mundo, a gente vê tanta violência, desamor. Tem pessoas que têm matado, tirado a vida de outra pessoa por causa de R$10. Tem pessoa que perde a vida por causa de um telefone. Ela diz assim, não, a minha vida está nesse telefone, e quando ela está sendo assaltada, ela agarra aquele telefone e não solta. Às vezes ela perde a vida por causa de um aparelho de telefone. Veja que o mundo está cada dia mais cruel. A gente às vezes chega até a pensar, será realmente que existe um inferno pior do que esse mundo que a gente vive? É tanto ego, tanto orgulho, tanta vaidade, tanta arrogância. O ser humano é um dos sinais, inclusive, da volta de Jesus, é que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria, né? E a gente está vendo isso. Pessoas perdendo realmente o amor ao próximo. Pessoas aí, às vezes, quase morrendo nos hospitais. Criança revirando lixo para poder comer. Você passa no centro da cidade, você vê família, criança de 2, 3 anos dormindo debaixo de uma ponte. A gente vê coisa cruel, bebê sendo abandonado. Muita crueldade, muita maldade nesse mundo que vivemos. Muita corrupção, muita roubalheira. E a gente chega a se perguntar, será que Deus de fato existe? Será que existe um Deus que existe e vê tudo isso e não faz nada? Em algum momento você já deve ter se perguntado. Onde que está Deus diante de tudo isso? Será que realmente esse Deus existe?
Será que ele existe como a gente tem crido de todo o nosso coração? Como que pode Deus ele ficar omisso, em silêncio, diante de tanta fome, diante de tanta miséria, diante de tanta doença, destruição, de guerra, de caos, terremoto em cima de terremoto, é tanta morte nessa terra? Você já se perguntou isso alguma vez? Por que Deus ele permite tudo isso? Onde que entra Deus diante de tanta maldade? E esse é um argumento que muita gente usa para não buscar Deus. Como que eu posso buscar um Deus, buscar esse Deus que permite tanta coisa? De fato, é o que nós vamos ler hoje. A gente às vezes quer responsabilizar Deus pelos problemas causados pela gente. Olha só, gente. Vamos lá. Gálatas. Leitura bíblica hoje é o livro de Gálatas. Capítulo 6. Versículo 6. Eu me estendi um pouquinho aqui, gente, mas já foi praticamente o devocional, é mensagem. Isso abençoa você também. Haverá dias que vamos ler um versículo, um capítulo, um salmos. Eu estou impulsionando você a criar comunhão com a Bíblia, para você não pensar pela cabeça de ninguém, mas você aprender a buscar no Senhor direcionamento na palavra. O título já diz aqui, do versículo 6 de Gálatas 6. O que a pessoa semear, isso também colherá. Versículo 6 diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, versículo 7 eu vou grifá-lo. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Versículo 8, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, consegue ver a palavra Espírito na minha Bíblia? Ela está com letra maiúscula, se refere ao Espírito do próprio Deus. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9 diz, eu vou grifar também. Olha que bênção, gente, para um minutinho. Você está começando o dia com a tua Bíblia nas mãos. Você consegue entender o bem que você está fazendo para o seu dia? Olha para mim um minutinho, por favor. Desacelera um minutinho, a gente é tão acelerado, né? Eu não sei o que virá pela frente. Eu não sei como vai ser o meu dia hoje. O meu trabalho, a minha empresa, os meus negócios. Mas eu sei que Deus já está lá. Deus já está no teu projeto. Deus já está na tua vida. Deus já está cuidando de tudo porque a gente está priorizando Ele. Versículo 9, eu vou grifar. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo fazemos a sua colheita se não desanimarmos. Versículo 10 eu grifarei também. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos quando se tem oportunidade. E Deus ele põe oportunidade no nosso caminho, e quando a oportunidade vem, a gente sabe quando é o momento certo de ajudar. A gente não pode sair ajudando todo mundo. Não é o nosso dever carregar o mundo nas costas. Existe alguém que já fez isso, que foi Jesus, que deu a vida na cruz. Curou, libertou, salvou. O que a gente tem que ser testemunha do amor de Cristo. Até na hora de ajudar uma pessoa, a gente também deve orar, para Deus nos mostrar se aquilo deve ser feito. Porque às vezes, aquela pessoa está no deserto dela, e a gente quer tirar ela do deserto dela. Só que é naquele deserto que ela vai ter uma experiência com Deus. É naquele deserto que ela vai amadurecer. Às vezes você é mãe, e toda vez que o seu filho precisa de recurso financeiro, você está estendendo a mão e você está dando, você tem dó. E você está suprindo. Você deixa o coração de mãe, o coração de pai falar mais alto. Enquanto o teu coração de mãe e de pai falar mais alto, você nunca vai deixar essa pessoa caminhar com as próprias pernas. Ou ter uma experiência com Deus. Eu falo sobre recurso financeiro, mas é para qualquer aspecto e âmbito da nossa vida. A gente não pode acusar Deus pelos problemas que muitas das vezes são criados por nós. A gente olha e fala, por que tanta fome, tanta desigualdade?
tanta falta de humanidade. Onde está Deus? Deus está onde sempre esteve, no seu devido lugar. A sociedade, a corrupção, e isso acontece muito no meio da política. Políticos que deveriam, com os nossos impostos que são pagos, suprir a necessidade da fome, do teto, do básico que o ser humano precisa, principalmente aqueles que estão em extrema miséria, em situação de fome, nos hospitais, recursos para que a medicina possa cuidar dos pacientes, mas a gente tira a responsabilidade de quem deveria, que é do ser humano, e a gente quer colocar a responsabilidade em Deus. E às vezes crianças inocentes pagam o preço pelas nossas escolhas. Nos últimos dias tivemos aí o show de uma cantora muito famosa que esteve aqui no Brasil. As pessoas ficaram dias esperando na fila para entrar e aplaudir e idolatrar. O que esperar de uma sociedade que se curva para uma pessoa que sequer sabe que ele existe? Eu vi uma pessoa numa entrevista que ele disse assim, olha, nós vamos ouvir a música dessa cantora, vamos adorá-la, idolatrá-la, e se for preciso desceremos de tobogã direto para o inferno, ao som dessa cantora. Olha só, o coração da humanidade. Se há uma sinceridade, Deus ele se volta para o ser humano, mas com humildade, com lealdade. A gente acabou de ler, com Deus não se brinca, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quantas vezes a gente vê pessoas, às vezes até a gente, zombar de Deus, não é só com palavras, mas quantas pessoas zombam de Deus no coração, quando duvidam do seu poder, quando duvidam da sua grandeza. Se eles que estão no poder são desonestos, corruptos, qualquer pessoa, tá, gente? Não é de partido político, eu não estou tratando disso. Não estou defendendo partido A, B ou C ou D. Deus já levantou pessoas para isso. Eu estou aqui impulsionando você a abrir a Bíblia, mas eu preciso falar sobre isso. E a gente culpa Deus pela atitude de pessoas como essa. Quando eu falo a gente, é o ser humano em si. Mas quando há um clamor sincero do nosso coração com Deus, os olhos de Deus se voltam. O prazer de Deus é honrar aquele que ele tem como filho. Ele quer ter você como filho. Ele quer ter você como filha. Ele quer caminhar com você. Ele quer andar com você. Deus, ele não ignora a destruição. Deus, ele não ignora a fome. Deus não ignora nada disso. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, até porque ele conhece cada fio de cabelo. Ele conta cada fio de cabelo que há na nossa cabeça. Você acha que Deus perdeu o comando, o controle de tudo? Só que Deus, ele nos deu o poder de escolha, o livre-arbítrio, poder de decisão. Quantos caminhos errados que nós percorremos e colhemos frutos ruins, dolorosos, mas por decisão nossa, escolha nossa. Só que eu tenho uma boa notícia para você, que o teu futuro depende do que você está semeando e plantando hoje. E você, se aprofundando na palavra, consagrando ao Senhor, buscando mais de Deus, você não tem noção como isso abençoa a tua vida. Você não tem noção como isso clareia o teu caminho. Entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Consagra a sua casa, o seu lar ao Senhor. Consagra aquilo que você faz ao Senhor. E faça o bem, plante o bem. Peça para Deus te dar misericórdia, coração puro, verdadeiro e acima de tudo uma fé sincera. E eu digo, gente, só para encerrar o devocional, que a nossa fé, ela já não nasce forte, ela vai florescendo dia após dia. É uma oração que eu faço, é a Bíblia, um versículo bíblico que a gente lê aqui. A Santa Ceia que nós teremos dia 21, aqui na nossa comunidade, na nossa igreja online. Inclusive, se você não está na minha igreja online, faça isso, o link está no primeiro comentário. Eu coloco o nome de todos aqui nesse azeite, olha só. E eu oro, todas as pessoas que são da minha comunidade, que vivem a bênção do dízimo no meu ministério, o seu nome está aqui, eu tenho orado e jejuado de manhã, de tarde e de noite por vocês. Quando você inclusive vive a bênção da semeadura, você consegue entender que a tua fé, ela vai florescendo e vai edificando? Às vezes você fala, parece que a gente faz o bem e a gente só perde. Parece que aquele que é ruim se dá bem e a gente é só luta. Sabe por quê? Eu vou encerrar o devocional agora.
que às vezes a gente pensa que para a gente tudo é mais difícil? Porque o cumprimento da promessa para nós que estamos em Cristo não é só o que é terreno, material, momentâneo. Acima de tudo, é a vida eterna. O que eu tenho trazido para vocês aqui é a mensagem da cruz. Se você puder encerrar o devocional comigo dizendo assim nos comentários: a mensagem da cruz liberta. Toma posse. Você está buscando por algo que é muito maior e dinheiro nenhum pode comprar, que é ter o seu nome no livro da vida. E isso a gente conquista todos os dias. Deus te abençoe, um abraço e até amanhã.